Boa tarde para você, agora às 5 horas e nesta terça-feira ao vivo nós começamos com os destaques do Legislativo. O presidente da Câmara anunciou a contratação de comissionados nos gabinetes. A proposta foi feita depois de estudos técnicos e de diálogo com a Procuradoria de Justiça do Estado. Há 5 meses, a Câmara precisou cortar 223 cargos de comissão. Vamos entender como vai ficar agora o funcionamento do Legislativo. Vereador Tenente Santini critica a gestão estadual da Polícia Militar. Direito à amamentação. Parlamentar protocola a proposta para que mulheres possam amamentar durante provas de concursos públicos municipais. Moção apela para que o governo federal não faça cortes na distribuição de medicamento em farmácias populares. Outro documento apela para proibir empresas a recusarem contratações de pessoas que estejam com restrições no serviço de proteção ao crédito. No esporte, as campeãs da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Handebol de Areia são de um clube de Campinas. Nós vamos conhecer o projeto. E ainda a Série B. Guarani e Paraná se enfrentam hoje à noite. E aí, hein? Será que o Bugre encosta no grupo de acesso? A Câmara vai votar um projeto de resolução para a contratação de mais 3 cargos comissionados por gabinete. De 4, o número de assessores vai passar para 7. Em junho, o Legislativo exonerou 223 comissionados por determinação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Agora, depois de estudos e também de conversas com o órgão, o presidente do Legislativo vai abrir para essas nomeações e ainda vai convocar 42 aprovados no concurso público de 2014. A Câmara vai convocar, entre este ano e o próximo, 42 aprovados no concurso de 2014 para serem efetivados e vai ampliar o número de comissionados em mais 3 por gabinete. A convocação dos aprovados em concurso atende ao planejamento organizacional da Casa, dando sequência à reforma administrativa iniciada em 2014, além de também substituir alguns servidores que estão se aposentando. Dos comissionados, 2 das novas vagas terão a exigência de ensino superior e a restante de ensino médio. É um projeto que nós estamos protocolando, inclusive assinado pela grande maioria dos vereadores, que será protocolado ainda essa semana na Câmara. E aí depois a votação desse projeto depende do entendimento entre as lideranças de partido. Até junho de 2017 eram 10 assessores parlamentares por gabinete, quando ocorreu o corte de 223 servidores comissionados por decisão judicial. Desde então, a presidência da Câmara vem fazendo estudos técnicos e conversando com a Procuradoria da Justiça do Estado de São Paulo em busca de uma solução legal para que a Casa possa continuar funcionando de maneira efetiva, sem que haja prejuízo nos trabalhos dos vereadores e no atendimento ao público. A medida garante o equilíbrio entre concursados e comissionados no Legislativo de Campinas, garante o presidente. Uma solicitação que eles apontam a necessidade da proporcionalidade entre efetivos e também comissionados. Então, nós estamos aí chegando a uma situação de proporcionalidade, respeitando que o trabalho técnico ele é feito exatamente pelo servidor de carreira, ou seja, por aquele que é concursado, e o trabalho político através do comissionado, que é aquele interno de cada gabinete. Rafa lembra que as novas contratações representam uma economia para a Câmara Municipal em relação ao número de comissionados até junho deste ano. E aí nós chegamos no entendimento aí de um aumento de número de comissionados para 7 funcionários comissionados, ou seja, nós tínhamos 10 e agora nós chegamos ao número de 7 comissionados por gabinete, e uma redução também no salário deles, ou seja, nós vamos ter uma economia de R$12 mil por cada gabinete com essa diminuição de assessores. Será uma economia do que aquilo que a gente gastava até junho de 2017, então esse impacto financeiro, ou seja, essa economia que nós teremos aí, esse dinheiro será retornado à Prefeitura para investimentos em áreas prioritárias. Lembrando que ainda não tem data para esse projeto vir à votação.
E a entrega de viaturas da Polícia Militar na região foi tema de um discurso aqui na tribuna. O parlamentar Tenente Santini criticou a gestão do governo estadual com a PM. O vereador Tenente Santini foi à tribuna para comentar a entrega de viaturas à Polícia Militar da região metropolitana de Campinas. No domingo, o governador Geraldo Alckmin esteve na cidade e entregou 53 viaturas para a RMC. Destas, 22 veículos ficarão aqui. O parlamentar reclama que o número é insuficiente até mesmo para reformar a atual frota de veículo que, segundo Santini, já está defasada. Nós não recebemos mais viaturas, como está aqui na matéria do Correio. Alckmin reforça a frota da Polícia Militar. Ele não reforçou nada. Ele apenas trocou uma mixaria de viaturas que já estavam paradas e quebradas. Então não teve reforço nenhum, não tem policial nenhum, não tem viatura mais nenhuma, não tem aumento salarial, não tem nada a mais. No fim de semana, a cerimônia do governo estadual também fez a entrega de equipamentos para as cidades de Sorocaba e Piracicaba. O legislador afirma que há 20 anos não existe reforço no efetivo da corporação. Isso quer dizer que há 20 anos atrás a população de Campinas era mais ou menos 800 pessoas. Hoje nós temos mais de 1.200.000, o efetivo policial ainda é o mesmo. Ainda na tribuna, ele também criticou a falta de reajuste salarial da Polícia Militar. Há 3 anos a PM não recebe reposição no salário. Hoje, a remuneração base de um soldado é de R$ 2.992. A Polícia Militar e Civil são maltratadas pelo governo do PSDB. Mal pagas, mal equipadas e muito exigidas. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber sobre essas questões levantadas pelo parlamentar na tribuna, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos nenhuma resposta. Agora vamos falar de um projeto de lei que começa a tramitar por aqui. O vereador Pedro Tourinho quer garantir que as mulheres possam amamentar durante as provas de concursos públicos municipais. Olha só. A proposta do parlamentar é estabelecer o direito das mães com filhos até 6 meses de idade de amamentar durante a realização de concursos e seleções públicas, com compensação de tempo. Tem uma pesquisa que foi feita por uma doutoranda da Universidade da Bahia, a Luciana da Silva, que ela apontou nesse estudo, o trabalho chama Lactantes e Concursos Públicos, Exclusões e Silenciamentos. Ela descobriu que no Brasil, na absoluta maioria dos concursos públicos, as mulheres que estão amamentando, elas ou não conseguem participar do concurso, porque não podem levar a criança, ou, nos raros casos em que a mulher pode interromper o concurso para amamentar a criança, aquele tempo é descontado do tempo de prova. De acordo com o parlamentar, este projeto tem legitimidade e já está em vigor no estado do Pará. Só um estado do Brasil, que fez até hoje uma lei, que foi o Pará, que regulamentou a amamentação como um direito da mulher que faz concurso e garante a essa mulher a reposição do tempo. Eu apresentei aqui, então, uma lei similar, uma lei igual, que busca garantir aqui para as mulheres de Campinas um direito similar, que é o direito a essa reposição. A gente vê aí iniciativas feitas o Agosto Dourado, por exemplo, que é uma iniciativa de estímulo à amamentação e tudo mais, mas a gente considera que é muito importante que essas iniciativas sejam sucedidas por iniciativas concretas que consigam, de fato, mudar o cenário de eventuais prejuízos que as mulheres enfrentam. E você pode acompanhar a tramitação desse projeto e ainda ver o texto completo da proposta no site que está aparecendo aí na sua tela, campinas.sp.leg.br. Ainda falando de saúde, uma moção aprovada ontem pelos vereadores apela ao governo federal para não cortar o fornecimento de insulina em farmácias populares. O vereador Ailton da Farmácia protocolou na Câmara uma moção de apelo ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, para não cortar o fornecimento de insulina no programa Farmácia Popular. Para o parlamentar, todo tipo de restrição no acesso a medicamentos coloca em risco a saúde de pacientes que terão mais dificuldades para conseguir a insulina usada no tratamento da diabetes. Ainda tem na farmácia popular, mas o ministro da Saúde está dizendo que não vai ter essa insulina mais na farmácia popular. E a minha moção é que essa insulina não falte nas farmácias populares
Até porque a farmácia popular hoje, ela ajuda em muito os postos de saúde da nossa cidade. Segundo o vereador, a medida do Ministério da Saúde pode provocar um grave problema na saúde pública do Brasil. Para Ailton da Farmácia, todo paciente tem o direito ao acesso ao medicamento. O usuário da insulina, ele não pode pagar a conta para o governo. O governo tem que ceder essa insulina para o tratamento dele, desse medicamento, para que ele continue tomando esse medicamento e gratuitamente nas farmácias populares. Não ficar forçando fornecedor para que esse medicamento tenha um custo mais baixo para o governo. E depois do intervalo a gente fala da partida entre Guarani e Paraná. Ainda no quadro semanal, o handebol de areia. Vamos conhecer a modalidade que Campinas já é campeã. A gente volta em 1 minuto. Agora são 5 horas e 11 minutos. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou falar para você algumas dicas de segurança quando você está no seu veículo. Preste sempre atenção aonde você vai estacionar. Se o local está bem iluminado, se é um local que as pessoas ali ao redor podem inclusive auxiliar no caso do seu veículo ser produto de furto, ou seja, se alguém chegar lá e tentar abrir seu carro, alguém vai ligar diretamente para o 90. Preste atenção quando você for chegar na sua casa, quando você for sair. Se houver pessoas estranhas que estão ali, ligue imediatamente para a Polícia Militar. Converse com o seu vizinho, converse com a pessoa de confiança que mora próximo à sua casa. E, verificando alguma situação que chame a atenção, ligue para o 90. Polícia Militar, você pode confiar. Voltamos com o jornal Câmara Notícia e os vereadores aprovaram ontem uma moção que apela para a proibição para as empresas e também órgãos públicos a recusarem contratações de pessoas com restrições de crédito. Vamos entender esse documento na reportagem. O vereador Carlão do PT protocolou uma moção que apela ao presidente da República e ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados para que seja proibido às empresas privadas e públicas, municipal, estadual e federal, a não contratação de trabalhadores com restrição cadastral no Serviço de Proteção ao Crédito, o Serasa. E isso tem uma justificativa. A gente viu a CBN noticiar que são mais de 1 milhão de trabalhadores com dívidas atrasadas, que tem levado milhares de trabalhadores ao Serasa, ao SPC. E isso tem feito com que as empresas não tenham contratado trabalhadores que têm restrição cadastral. Essa prática é ilegal, mas segundo o vereador acontece. Muito velada. Ele só recebe a informação de que foi reprovado por problemas da sua vida particular. Então, nós queremos que haja uma lei muito clara, muito severa, para que as empresas não utilizem mais esse mecanismo. O vereador comentou ainda a situação no setor público. Um policial militar, para ingressar na sua carreira, se ele tiver restrição cadastral, ele não é aprovado. Então, nós estamos fazendo esse apelo para que o governo tome as providências necessárias para que as empresas não utilizem esse mecanismo
para impedir que os trabalhadores possam voltar ao mercado de trabalho e, consequentemente, acertar suas contas. Carlão do PT ressaltou que o trabalhador não pode ser prejudicado. E essa é uma preocupação, porque o trabalhador quer pagar sua dívida, quer pagar suas contas, mas tem sido impedido de voltar ao mercado do trabalho e isso tem dificultado a sua vida. Olha, não chove, a estiagem aqui na região já é pior desde 1988, quando na verdade o CEPAGRE começou a medir o volume de chuvas. Olha só, o CEPAGRE divulgou que entre junho e agora setembro, época que a gente sabe que costuma chover menos mesmo, a média de chuva este ano ficou em 61 milímetros. O normal para esse período é entre 130 até 250 milímetros. E essa média não deve mudar muito, já que não tem previsão de chuva para esta semana. Amanhã, a mínima é de 16 graus e a máxima vai chegar aos 33 graus. E a gente continua com preocupações com relação à umidade relativa do ar também. Hoje, às 3 horas, o CEPAGRE registrou 17% de umidade relativa do ar. Isso significa, então, estado de atenção. Vamos começar com um quadro semanal que hoje vai mostrar pra gente o projeto de handebol de areia. O time feminino já foi campeão na segunda etapa do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina e também na segunda etapa da Liga Paulista. Roda aí. Olá, o Olho Esporte aí desta semana está nas quadras de areia para falar sobre vôlei? Não. Para falar sobre futebol? Também não. Você já ouviu falar em handebol de areia? Não? Então preste mais atenção a partir de agora. A Juliana Saraiva é treinadora do projeto 360 Graus nas Areias e também da Associação de Handebol de Areia. Eu confesso que eu conhecia o handebol nas quadras. Aqui na areia, tem muitas diferenças? Tem bastante diferença sim. Eu acho que a principal diferença da quadra para as areias é com relação ao contato físico. Que na quadra tem muito contato físico, na areia é o mínimo possível de contato físico. Todo mundo pergunta a diferença principal, quica a bola na areia? Quica, só que como é bem irregular, pode quicar, só que como é bem irregular, então o kick é pouco usado no handebol de areia, mas não tem nenhuma regra falando que não pode quicar a bola, pode quicar sim. E quantos jogadores são? Qual o tempo de partida? Como é que a gente tem um vencedor? No handebol de areia são sets, né? São 2 sets de 2 minutos. Primeiro set acabou 10-8 para uma equipe, 0, e começa um outro set 0-0. Se cada equipe ganhar um set, vai para o shootout, que é como se fosse um contra-ataque no handebol de areia. Então, a atleta joga para a goleira e corre para o contra-ataque para receber a bola, para fazer o giro, que tem gols que valem 2 e gols que valem 1 no handebol de areia. Então, são 2 sets. O set de desempate, que na verdade não é o set, chama shootout. A associação nossa aqui em Campinas começou em 2014 com o CNPJ, tudo certinho, só que a equipe já vinha jogando campeonatos desde 2008. Então a modalidade não é nova, porém a associação firmada com o CNPJ tem desde 2014. Então a associação sobrevive um pouquinho de ações nossas, a gente não tem nenhum incentivo, infelizmente a gente não tem. A gente está com uma parceria com a Secretaria de Esportes, o secretário de Esportes da Arissade vem ajudando bastante a gente, mas para as viagens, para custear a gente mesmo, é só ações, rifa, festas, eventos que a gente faz, então é assim que a gente arrecada dinheiro. A Thaís Nascimento é considerada especialista. Thaís, que posição que é essa? Especialista, na verdade, no handebol há muita troca, né? No ataque o goleiro sai e entra um atacante que, no caso assim, especialista, um goleiro atacante ou coringa que vai para o ataque. Como se sabe no handebol de areia, o gol do especialista e do goleiro atacante, né? Como a gente costuma chamar, vale 2 pontos. Então sai o goleiro e entra uma jogadora de linha. Hoje, né, existe um movimento do handebol de areia com relação ao uniforme feminino, né, vestimenta. No caso, hoje nós jogamos de top, né, e sunquini, que é um biquíni um pouco maior. Então, tem um grande movimento aí
que está buscando com que as mulheres possam ter a liberdade de escolher, né, de se sentir à vontade para jogar o handebol de areia. A Noélia Nunes é goleira e neste sol, chegando o verão, tomando um monte de bolada, prefere jogar ao ar livre do que nas quadras? É muito mais gostoso, muito mais gratificante. Dá para tentar fazer algumas coisas novas, né, em relação à areia, dá para arriscar algumas defesas e movimentos espetaculares, né, como é a nossa modalidade, né? A gente sai das boas notícias para o estado de alerta que está o futebol campineiro, hein? O Guarani entra em campo hoje pela Série B contra o Paraná às 9h30 da noite. O treinador Marcelo Cabo está na terceira partida à frente do Bugre e até agora nenhuma vitória. O Bugre segue despencando na tabela e por isso entra pressionado na partida de logo mais, pois ocupa neste momento a 11ª colocação com 33 pontos. 7 a menos que o Paraná, que fecha o G4. O técnico Marcelo Cabo tem problemas e faz mudanças. Na zaga, com a entrada de Léo Rigo no lugar do lesionado William Rocha, e no ataque, com a saída de Paulinho e a entrada de Eliandro ou Kaique. É decisão. O campeonato está se afunilando e está na hora dos jogadores responderem. O Guarani vai brigar pelo acesso ou para não cair? Amanhã a gente traz o resultado dessa partida para você. Duelo complicado, já que o Paraná está no G4, mas aí uma oportunidade de vencer um adversário direto na briga pelo acesso. Boa sorte para o Guarani e boa tarde para você. Até amanhã.